Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Superman Esmaga a Clã, uma das melhores HQs que eu li nesse início de ano. Mais detalhes deste ótimo gibi depois da vinheta. Superman Esmaga a Clã é uma HQ do selo DC Teens. É isso mesmo, são 240 páginas em capa cartão e ao preço de R$ 32,90. Uma excelente oportunidade de leitura para jovens, adolescentes, adultos, crianças de todas as idades, de uma história sobre xenofobia, preconceito, discriminação racial e vários outros temas extremamente atuais e pertinentes. Tudo isso em uma história escrita por Jenny Lu Yang, com arte de Gurihiru. É uma HQ claramente voltada para o público infanto-juvenil, né? Esse é o mote do selo DC Kids, mas que ousa a tratar de um tema extremamente pesado. Contudo, ela consegue fazer isso de uma forma leve, dinâmica, atrativa, coerente e atual. É importante dizer que essas histórias são baseadas no programa de rádio que o Superman tinha nos anos 40. Então a gente tem aqui ainda um Clark Kent chegando em Metrópolis, explorando as primeiras aventuras do Superman naquela cidade e também aprendendo a lidar com seus poderes. Não tem nada aqui que se assemelhe, por exemplo, a séries como Smallville ou coisa do tipo. O que a gente vai ver, na verdade, é que uma família de sino-asiáticos, né, uma família de chineses, asiáticos assim, são chineses, eles se mudam, e também de japoneses, eles se mudam para aquela região onde o Clark Kent e o Superman também moram, e eles começam a sofrer uma série de preconceitos, uma série de discriminação, principalmente por parte das crianças, né? E essa dinâmica das crianças discriminarem umas às outras é o fio condutor para uma história que mostra como plano de fundo uma organização de supremacistas brancos, né? A Clã da Grande Cruz, é assim que se chama na história, e esta organização ela promove atentados contra aqueles que elas julgam diferentes, sejam negros, sejam asiáticos, sejam hispânicos, e isso já vai se disseminando uma cultura de ódio entre as crianças. Tudo isso é desenvolvido de uma forma bastante leve, bastante didática, mas cruza com a história do Superman no momento que ele também está descobrindo mais sobre a sua origem, mais sobre ser alienígena, e aí chegando naquele ponto onde as coisas convergem, né? Se o herói de todo mundo não pertence a esse país, a esse planeta, nós vamos considerá-lo realmente um herói ou um alienígena forasteiro? E como alienígena nós vamos discriminá-lo por não ser daqui, por não ser igual, né? O mote da organização supremacista que aparece aqui é uma fé, uma religião, uma só cultura. Então a diversidade é algo que eles viam com um olhar muito desconfiado, muito desanimador, por assim dizer. A história ela não entra, obviamente, em questões de uma violência explícita mais apurada, né? Não é essa a proposta, mas discute como a influência de determinadas filosofias pode envenenar, né, a sociedade desde as gerações mais novas e isso se perpetuando. É uma que por mais que tenha se baseado em contos e ações dos anos 40, né, do Superman dos anos 40, quando ele ainda não voava, ele soltava, dava grandes saltos, quando ele ainda tinha os poderes um pouco mais limitados, não se sabia
todo o potencial dos poderes do Superman, a gente vê uma história atual, né? Uma história muito que dialoga muito com os dias de hoje, uma história que ela traz ali grandes reflexões, né? E possibilidades de aprendizado e de realmente parar e dizer assim, nossa, apesar de ser algo que pareceria ter sido superado, ainda é muito presente no nosso dia a dia, que é o ódio entre as pessoas, né? E como o Superman, sendo um imigrante, um símbolo da esperança para seu povo que estava fadado à extinção, ele abraça toda essa questão de que existe a possibilidade da coexistência pacífica entre os povos, da convivência e da harmonia, né? É uma história que eu achei muito interessante por todos esses pontos de vista que são abordados. Do ponto de vista de narrativa, Superman Esmaga Clã é uma história bem linear, com algumas soluções bem simples para o roteiro. Apesar dele se propor a tratar de um tema muito sério, é uma história divertida que você vai conseguir ler e todas as pessoas da sua família vão, se quiserem, vão ler e vão se divertir, porque é uma daquelas histórias, fábulas modernas que, apesar de ter um pé na realidade, ainda tem como objetivo principal ser um entretenimento leve, porém que promova uma reflexão interessante. E o que mais me chama a atenção é como a DC, em alguns momentos, ela consegue não só explorar aquilo que o Superman tem de mais interessante, que é a sua capacidade de mostrar para a humanidade o quanto ela pode ser incrível, mas também a capacidade que ele tem de inspirar as pessoas a serem melhor, né? E essa aqui é uma história que eu diria que traduz muito bem a essência do personagem. Portanto, como eu sempre digo por aqui, falar de gibi é sempre bom, um gibizinho bacaninho, uma HQ muito boa, Superman Esmaga Clã. Forte abraço e até a próxima!